Quinta-feira nós temos o nosso grupo nas casas e nós estávamos conversando. É tão bom estar ali com os irmãos conversando, onde há liberdade de participar, diferente daqui. E eu gostaria de ver um pouco do que nós tratamos ali. Nós estamos estudando um livro que chama-se Enriquecendo-se com a Bíblia, de um irmão que já está na glória, chamado Arthur Pink, um homem usado por Deus, um pregador do Evangelho. E nós estamos no capítulo 6, as Escrituras e a obediência. E como isso é importante para aqueles que creem, é fundamental e é um reflexo daqueles que creem. E como nós vamos ter hoje a ceia do Senhor, eu creio que é importante que eu e vocês, possamos refletir sobre esta pergunta. O meu desejo é que você que está aqui, considere isso. Não se engane pelo fato de você ter nascido numa igreja evangélica, isso não quer dizer nada. Não é para colocar medo em quem quer que seja. Eu e vocês cremos de verdade, nós não precisamos ter medo de nada. Isso só vai nos confirmar. Mas se você que está aqui e que está confundindo Cristo com religião, com uma placa, com o evangelicalismo, que o Espírito Santo fale com você. Como é que eu posso ter certeza de que eu sou um cristão e vocês, mulheres, são cristãs? Como é que eu e vocês podemos ter certeza disso? Nós já lemos várias vezes, eu creio que até na semana passada eu mencionei esse texto e vamos lê-lo de novo. Mateus capítulo 7, os versículos 21 e 20 a 23, diz assim, e é Jesus quem está falando: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu, é Jesus, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu já li esse texto muitas vezes, mas toda vez que eu leio, ele continua sendo muito forte, muito sério. E uma outra realidade, parece que Jesus disse isso hoje, e de certa forma ele está dizendo isso hoje, por meio da sua palavra, que é viva, eficaz, que é atemporal. Ele está falando sobre a nossa realidade. Quantos evangélicos não pensam assim? Que se fazem isso, eles conhecem a Cristo. Nós não sabemos se essas pessoas, Jesus está aqui falando naquele dia, aquele dia é o dia do juízo, o dia que eu e vocês estaremos frente a frente com Cristo, pessoalmente, com Cristo ressurreto, físico. Jesus está dizendo naquele dia, muitas pessoas, e nós não sabemos se o que essas pessoas estão dizendo, se elas realmente fizeram isso, ou se elas acreditavam que faziam, mas era falso, ou se elas vão tentar enganar Jesus naquele dia, nós não sabemos, o texto não diz. Jesus está dizendo que muitos vão dizer: não fizemos isso, isso e isso, naquele dia. No dia onde tudo vai estar, cada detalhe, claro para todo mundo ver. Nós não sabemos. Mas aqui há fatos
claros e que são importantes que nós saibamos. Naquele dia, o dia que essas pessoas vão estar diante de Cristo, elas vão dizer que criam em Jesus como Senhor. Senhor, Senhor. Mas Jesus vai dizer para elas, não é que eu conheci vocês um dia e vocês me abandonaram. Eu nunca conheci vocês. Elas jamais creram em Jesus. Ainda que profetizassem, que expulsassem demônios e que fizessem milagres, ou diziam que faziam, ou estavam tentando enganar a Cristo. E um fato é que essas pessoas, elas serão responsabilizadas. Elas são responsáveis e elas vão saber, e elas sabem que são, porque Jesus diz: apartem-se de mim, vocês que vivem na prática do pecado. Mesmo tentando se justificar, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, eu não conheço vocês, vocês vivem na prática do pecado. Nós não temos aqui no nosso meio práticas como essas. Você crê que Deus pode fazer? Claro que eu creio. Se é Deus, é de verdade, Ele pode fazer. Mas é possível que você, não uma pessoa que está do seu lado, você que está aqui hoje, diga Senhor, Senhor, e Ele não conheça você. É muito importante que você considere isso. Eu nasci num lar evangélico. Isso não significa nada. É possível que você diga Senhor, Senhor, falando de Jesus, e Ele não conheça você. Não que Ele não saiba quem você é. Lógico que Ele é Deus, Ele sabe tudo, Ele sabe cada pensamento que passa na sua cabeça. Ele sabe o que você vai dizer antes de você dizer. Mas Ele não conhece você relacionalmente. E misericórdia, eu espero que esse não seja o seu caso. Mas como eu posso ter certeza? E é importante que você faça algo que a palavra de Deus manda que eu e vocês façamos, que está em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Paulo está falando para nós nos examinarmos. O que é nos examinarmos? É considerarmos atentamente, detalhadamente. Considerar o quê? Se nós estamos na fé. Fé é o quê? Fé é uma palavra abrangente. Todo mundo tem fé, até o ateu. Ele diz que crê que Deus não existe. É mentira, ele sabe disso. Fé todo mundo tem. Paulo não está falando dessa fé. Mas não é importante, tem pessoas que dizem, o importante é você ter fé, não importa no que. Não. Paulo está falando assim, veja se você está na fé. E que fé é esta? Cristo está em você? Você crê no Evangelho? Não é você é evangélico, você creu no Evangelho. Cristo está em você. Se não estiver, você está reprovado. Você continua condenado. Porque você não crê de verdade. Você diz. Mas como é que eu faço esse autoexame? E o autoexame não é olhar para dentro de mim. Não é, faça o que o seu coração manda. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Se nós fizermos o que o nosso coração manda, vai dar no que sempre deu. O autoexame é a luz da Escritura. É você olhar para você e comparar com o que Deus tem a dizer sobre você. É um exame que não é o que eu acho a meu respeito, mas é o que Deus está dizendo, e Deus só fala por meio da sua palavra. Dito isso, eu queria ver com vocês então 5 pontos para ver se eu e vocês cremos de verdade no Evangelho, se nós realmente somos cristãos, se você e eu cremos de verdade em Cristo. E o primeiro ponto é, você teve a revelação do Evangelho?
Tudo começa aqui. Tudo começa num ato soberano do Espírito Santo de Deus, que mostra quem é Cristo e o que Ele veio fazer. E só Deus pode fazer isso. Eu posso passar a vida inteira falando de Cristo com uma pessoa, e eu jamais vou ter o poder de convencê-la e de convertê-la a Cristo. Só Deus pode. E no meio evangélico há muitos erros de pessoas que vão dizer-se cristãs porque eu senti a presença de Deus. Como é sentir a presença de Deus? Como se sente a presença de Deus? Você está confundindo uma reação humana com conhecer a Deus. Outras vão dizer que um dia elas aceitaram Jesus em um apelo, emocionadas. Você creu? Um dia eu fui lá na frente porque o pregador me chamou, vem aqui se você quiser. Ele insistiu bastante até. Eu já cometi erros assim. Eu já fiz isso. Me arrependo. Outros porque um dia foram à frente e fizeram uma oração. Um dia eu fiz uma oração. Você lembra? Não lembro. Eu fiz uma oração e o pregador disse: agora você está salvo. Outros que sentiam que deviam ser batizados, e aí batismo salvou. Outros pediram um sinal. Um sinal. E aí elas acreditavam que elas eram agora, por causa do sinal, elas eram cristãs. Aí você vai e pergunta: você é evangélico? Sou, sim. Sou evangélico. O que é o evangelho? Ela não sabe responder. Ela não sabe o que é o evangelho. Ela é evangélica, mas ela não sabe o que é evangelho. Elas não sabem responder. Algumas vão dizer: eu parei de fazer isso, eu parei de fumar, parei de beber, eu não vou mais no cinema, não vejo mais futebol. Eu parei de fazer isso, eu sou evangélico. Não é que elas tenham que citar todos os textos. Nós não precisamos ter todos os textos que falam do Evangelho decorados. Não é que ela tenha que dar uma explicação teológica do que Cristo fez, ou ela tenha que explanar o processo que é regeneração, arrependimento, e aí então conversão. Ela não precisa saber isso. Mas elas não sabem o básico, o que salva, que é o Evangelho, mesmo sendo evangélicas. Será que esse não é o seu caso? Não sabem, provavelmente, porque nunca ouviram o Evangelho. E o que é o Evangelho? Vocês que participam aqui, vocês não podem dizer isso. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia. Boa notícia é o que Deus fez em Cristo. Mas nós precisamos saber antes a má notícia a nosso respeito. Eu e vocês nascemos em pecado. E por causa disso somos pecadores, muito mais do que eu e vocês achamos que somos. Porque o nosso pecado é contra Deus. E nesse estado nós estamos separados. Não adianta vir aqui todo domingo, não adianta participar num grupo na casa, não adianta se dizer evangélico. Nós estamos separados de Deus, do Deus santo e justo, e que tem ira contra o pecado. Essa é a má notícia. O fato de você fazer qualquer coisa, cantar, dar oferta, dar dízimo, ou sei lá o quê, como evangélico, não muda o seu estado. Mas a Bíblia tem uma boa notícia. Deus tem uma boa notícia. E é o Evangelho. Que apesar de sermos pecadores, de termos nascido em pecado, de não buscarmos a Deus, de não querermos a Deus, de amarmos o nosso pecado, Deus enviou o seu Filho, Deus encarnado sem pecado. Ele veio diferentemente de nós e obedeceu tudo o que era exigido por Deus. E na cruz ele finalizou. Lá na cruz, ele morreu por pecadores, como nós.
derramou o seu sangue santo para a purificação de todos os pecados dos pecadores que creem nele. E na sua ressurreição, quando ele ressuscitou 3 dias depois, ele deu uma nova vida para todos aqueles que o recebem. Isso é o Evangelho, e é nisso que eu e vocês precisamos crer. Que lá naquela cruz, Cristo morreu, não somente morreu por nós, mas me fez morrer, ele me atraiu no seu corpo santo. No seu corpo ele me fez morrer. É o que Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu creio nisso, creio no que Cristo fez. Isso é o Evangelho. Tá, mas como é que eu convenço alguém disso? Eu não posso, você não pode, ninguém pode. É revelação de Deus. Porque nós não podemos, e aqui uma base daquilo que cremos à luz da Escritura, que faz parte da nossa confissão de fé, e que diz assim a meu respeito e ao seu respeito, diz: com a queda no pecado, o homem perdeu completamente toda a sua habilidade volitiva, de vontade, para aquele bem espiritual que acompanha a salvação. Por isso o homem natural, que somos todos nós, nascemos em pecado, é inteiramente adverso a esse bem, não quer o Evangelho, está morto em pecados. Ele não é capaz de se converter por seu próprio esforço, nem mesmo de se dispor a isso. Deus tem que fazer. A única coisa que nós podemos fazer é falar disso toda hora, para que Deus faça. A revelação de Deus é uma ação de um só, dele que faz. É Deus quem faz sem nenhuma ação ou participação humana. Nós queremos participar. Tem gente que fica bravo quando diz que é Deus quem faz. Nenhum homem pode produzir fé. Nenhum homem pode ressuscitar mortos, que é o que somos. Nem aquele que fala, nem aquele que ouve. Só Deus pode. Mas você está dizendo que não há nenhuma ação humana. Mas eu me arrependi dos meus pecados quando eu ouvi o Evangelho, eu criei. A minha vontade mudou. E os meus desejos mudaram também. Eu amava o pecado, mas agora eu odeio aquilo que eu fazia. Como não tem nenhuma participação humana? Isso não é resposta? É. Mas se você responde assim, foi porque Deus gerou vida em você antes para você poder responder assim. Do contrário, você jamais responderia dessa forma. Mas como é isso? E aqui é o ponto. Romanos capítulo 8, versículo 16. Quando alguém crê no Evangelho, esse texto é realidade. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, como eu disse, nós nascemos em pecado, separados de Deus. Salmo 51, 5. Nós nascemos mortos espiritualmente, Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós estávamos separados de Deus, Isaías 59, 2. Por isso então todos pecamos, Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas quando o Espírito Santo, mediante a pregação do Evangelho de Cristo, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Cristo, Romanos 10, 17. Vivifica o nosso espírito, que estava morto, lá em Efésios 2:1. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, quem vivificou, testifica com aquele que creu, que ele é agora filho, e ninguém mais pode mudar isso. Qual a participação minha e sua? Nenhuma. Mas quando Deus revela,
E eu creio. Agora eu creio. Eu entendo que o que Deus fez em Cristo, Ele fez por mim. Fez historicamente há 2000 anos, mas Ele fez por mim hoje. Essa revelação é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus testifica agora com o meu espírito vivificado. Eu sou filho de Deus. Como é isso? É se emocionar? Não. Mas se você se emociona com essas verdades, sim. Elas são grandes demais para que nós, seres emocionais, não nos emocionemos. Mas não é emoção. Você sente? Não, eu não sinto. Eu creio pela fé na palavra de Deus. Essa fé é sua, Marco? Não, essa fé é gerada por Deus. Do ponto de vista humano, eu estava conversando com o irmão, do ponto de vista humano, isso é subjetivo, não dá para você pegar, não dá para provar. Como é que você prova que você crê? Não tem como provar. Não tem como provar, mas é real. É tão real quanto isso aqui. É tão real quanto a realidade física. Porque é produzida por Deus. É o próprio Espírito de Deus agindo no interior daquele que creu em Cristo. Mas há uma evidência daqueles que creem, e é a nossa resposta. Você se arrependeu quando ouviu sobre quem você era? E outra, você se arrepende quando peca? Uma vez eu li um absurdo, e no site da Rede Globo, que propício, de uma artista famosa que disse que se converteu, por isso então ela disse essa bobagem, que ela não se arrependia de nada do que ela tinha feito. Por isso que ela se converteu, porque fosse uma conversão de Deus, ela não diria isso. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. É claro que a Rede Globo colocou aquilo lá, porque é uma ação de Deus ali por trás daquele sistema. Olha os evangélicos, vocês são esses aí. Agora, quando uma pessoa, mediante a ação do Espírito, entende o seu estado de pecado, e nós jamais vamos compreender plenamente, e ela entende que Cristo veio, se humilhou, sofreu e morreu por causa dela, dos pecados dela, não dá para uma pessoa não ter tristeza e se arrepender do que ela fez, de todos os seus pecados. É impossível que alguém que foi convertido a Cristo não se arrependa dos seus pecados. Quando os fariseus foram para o batismo, João Batista estava batizando, os fariseus chegaram lá, vão entrar nessa água aí também. Ele falou assim, produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a vida de vocês mostra que vocês não mudaram nada. Vocês estão achando que esse punhado de água vai fazer alguma coisa? Tem gente que acha. O arrependimento é a primeira resposta do pecador após a regeneração. Quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, nós cremos, Ele nos ilumina para crermos e recebermos o que Cristo fez. Então nós olhamos, mediante a ação do Espírito, olhamos para nós, para os nossos pecados. E que Deus teve que mandar o seu Filho por causa disso. Não tem como você não se arrepender. O arrependimento é tão central na mensagem do Evangelho, e que hoje não se fala sobre isso, é que o próprio Cristo inicia o seu ministério com essa mensagem. Logo depois, Mateus capítulo 4, Mateus narra, tem uma genealogia de Cristo, depois mostra o batismo de Jesus, depois ele vai para o deserto para ser preparado e testado para começar o ministério, e quando ele começa, a primeira menção dele é essa de Mateus capítulo 4, versículo 17,
que diz: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se dos seus pecados. Em outro dos evangelistas ele vai dizer: arrependei-vos e crede no evangelho. Crede em mim, creiam em mim, creiam no que eu fiz, ou que eu vou fazer no caso. O que é arrependimento? Alguns irmãos fazem uma distinção entre remorso e arrependimento, ainda que às vezes seja difícil de compreendermos isso. Mas aqui tem uma definição das duas palavras. O remorso seria a inquietação pela prática de algo reprovável e que não vai além da culpa. Não produz mudança de vida. É um sentimento de censura por algo que saiu do controle ou não produziu o efeito desejado. Nós estávamos vendo com as crianças ontem um filme de um grupo que sequestrou o dono da cervejaria Heineken em 1980. E a hora que eles fizeram o seu plano e prepararam e prenderam um homem, e já tinha passado 2, 3 semanas, eles começaram a ficar desesperados que viam o dinheiro do sequestro. Eles não estavam arrependidos. Eles viam que isso vai dar problema para nós. Isso é remorso. Agora, o arrependimento é uma mudança de mente, metanoia, a palavra diz, e de direção, e de atitude, que traz em si o desejo de nunca mais querer repetir aquele pecado. Eu não quero mais fazer isso, eu quero abandonar isso, eu quero distância disso. E pelo poder de Cristo, Ele nos livra e nos dá vitória sobre quaisquer pecados. Não é eu fiz, mas daí todo mundo é pecador. Isso não é bem assim. Isso significa que o arrependimento é só após a regeneração. Não, alguém que é convertido tem uma vida, como diz o irmão Paul Washer, de constante arrependimento. Porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você conhece o Evangelho, mais você conhece a santidade de Deus, mais você vê que você é um pecador, mais você vê que aquilo que você acha que não era tão sério, agora é. Então, uma vida de constante arrependimento. A chegar no ápice, sabe qual é o ápice dos pecadores? Eu sou o pior. Quem disse isso foi Paulo. Quando alguém é convertido, tem um início, uma caminhada de santificação, de reconhecimento de sua pecaminosidade, de sua limitação, de arrependimento, de tristeza, de não sequer querer mencionar aqueles pecados que você comete. Porque você sabe que você entristece o Espírito Santo de Deus. Mesmo aqueles que nasceram de novo, regenerados, foram convertidos. Nós precisamos entender que há uma guerra. Nós estamos numa guerra, não é um jardim da infância. Não é um playground. Nós somos convocados para uma guerra onde há um mundo. 1 João 2,15, onde há carne, a propensão para o nosso pecado, Gálatas 5,17, onde há o diabo, 1 Pedro 5,8, e os seus principados e potestades, Efésios 6,12. Há os despojos do velho homem que precisam ser eliminados, Efésios 4,22. Há um coração enganoso, Jeremias 17,9. Por isso, tristemente, nós ainda pecamos, tristemente. Você fala isso, tristemente eu peco. É horrível admitir isso. Mas se nós cremos de verdade, nós nos arrependemos. Não porque alguém disse que tem, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos, e ele fala: Marco, esse não é o meu caminho. Ele vai dizer isso antes de eu entrar, e se eu entrar e errar, ele vai mostrar. Eu vou dizer: Senhor, tem misericórdia. O autor aos Hebreus, capítulo 12, os versículos 5, 6 e 11, tem que saltar por causa do tempo. Olha o que o autor aos Hebreus está falando para aqueles que creem. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor disciplina quem ama
e castiga todo aquele a quem recebe como filho. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando nós somos corrigidos, ninguém gosta de ser corrigido, mas aqueles que creem vão ser tratados. Às vezes um filho de Deus, se eu e você cremos, nós, por causa do nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, às vezes nós demoramos para aceitar a disciplina do Senhor. Nós demoramos para ser exercitados por ela. Mas se nós cremos, esse exercício vai acontecer. E aí então, ela vai produzir a alegria de saber que eu fui perdoado. Agora, se o arrepender constante é uma evidência, a terceira característica é óbvia. Você crê em Cristo, então você não vive na prática do pecado, né? Eu creio em Jesus, mas eu continuo fazendo aquilo que está declaradamente claro na palavra, que é pecado e não estou nem aí. Então você precisa nascer de novo. O que é viver na prática do pecado? Por exemplo, para sermos bem claros, mentira. Qual tipo? Todo tipo. Na escola, cola é mentira, vocês sabiam? Aqueles que ainda... Mentira. Você estava dizendo que você fez algo que não é seu, você está mentindo. No trabalho, na família. Se prostituindo, mas que palavra, qualquer forma de sensualidade distorcida. Adultério, seja físico ou visual. Fornicação, sexo fora do casamento. Pornografia, homossexualismo, são pecados declarados na Escritura. Embriaguez, maledicência, linguagem obscena, amar o dinheiro, amar a religião. Ah, eu estou lá, mas eu não posso sair porque a minha religião. E daí a sua religião? Você não pode ir para Cristo por causa da sua religião? É bom, a comunidade cristã de Londrina, a denominação não é absolutamente nada. A gente só tem por uma questão de organização. O que importa são aqueles que creram em Cristo. Lembra do que o Senhor Jesus disse? Apartem-se de mim, vocês que vivem na prática da iniquidade. O que é isso? Viver no pecado. Pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem no pecado sem arrependimento, não são cristãs. Ainda que digam, não foi isso que Jesus falou? Nem todo que me diz Senhor, Senhor. E o que Paulo diz à igreja em Corinto? 1 Coríntios capítulo 5, versículos 9 a 11. Paulo está falando isso inspirado pelo Espírito Santo. Então o que ele está dizendo é a mesma coisa que Jesus disse. Isso é muito sério. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Cristo. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Aí, tá vendo? Então eu não vou me relacionar com as pessoas do mundo. Ele está falando assim, não é isso que eu estou dizendo. Com isso eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos ladrões ou os idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo, porque o que tem no mundo é tudo isso. Mas olha para quem ele está dizendo. Mas agora, eu estou escrevendo que vocês não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Que vivem nessas práticas, eu sou de Cristo, vive no pecado. Não é, irmão, não se relacione. Que o Espírito Santo, se você está vivendo nessa realidade, que o Espírito Santo conduza você ao pó e ao chão, porque há perdão para você também. Mas não minimize o sacrifício de Cristo. Não use o sacrifício de Cristo para justificar sua vida de pecado.
o texto tira a minha entonação, o que eu estou dizendo, o que o texto diz é verdade ou não é? É Paulo dizendo ou não é? É o Espírito Santo falando ou não é? O indivíduo que vai, entre aspas, à igreja, mas vive em práticas como estas, precisa nascer de novo. Agora é importante, irmãos, muito importante para nós. Nós temos tendência ao legalismo. É pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Ah, mas aquilo lá é pecado. Mas está na palavra? Não, então não faça isso. Você pode não concordar, você pode optar por não fazer. Tudo é lícito, nem tudo convém. Mas nós estamos falando de coisas que são claras na Escritura, que qualquer pessoa pode ler e entender. Paulo especifica, não? Imoral. Imoral é toda a questão relacionada à sexualidade, aquilo que eu citei, por exemplo. Outro texto claro, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Eu preciso dizer que João está escrevendo dirigido pelo Espírito Santo, então é Deus falando. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É sério isso ou não, irmãos? O texto está falando contra duas práticas: usar da graça para uma vida de pecado, e aquele que se diz então eu sou perfeito. Perfeição, nenhuma nem outra são. Tem base bíblica. João está escrevendo para crentes, e ele está falando nossa comunhão, ou seja, ele está incluso. João está escrevendo isso 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Ele está se incluindo entre os pecadores. Ele está dizendo, trevas são o quê? Pecados. Se eu afirmar, Senhor, Senhor, não foi o que Jesus disse? E que eu tenho comunhão com Deus, mas andar em trevas, ou na prática do pecado, ou viver no pecado, sem arrependimento, eu estou mentindo. Mentindo para Deus, mentindo para mim e para os outros. Essa pessoa não crê. Agora, então quer dizer que eu tenho que ser perfeito? O texto está dizendo, e se eu pecar e me arrepender, não importa o que eu tenha feito, tendo crido em Cristo, eu sou perdoado. Aliás, eu já fui perdoado. Um cristão não comete pecados? E se eu cair em tentação, eu não sou cristão? Você está falando de perfeição? Irmãos, é o apóstolo João que está dizendo aqui, ele está falando assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, a verdade não está em nós. João, irmãos. Ele não está avalizando o pecado. Ah, então é assim, não. Mas nós, tristemente, cometemos pecados. Nós não vivemos na prática do pecado. João está falando nós, assim como Paulo disse, eu sou. Se dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, alguém aqui, como cristão, que tem a convicção da sua nova vida em Cristo, pode dizer que você não comete pecado? Você não tem prazer, não tem prazer, alegria, mas nós não podemos dizer isso. É isso que ele está falando. Agora, aquele que comete pecado, se é filho de Deus, se arrepende. E se arrepende tendo crido em Cristo, ele tem em Cristo aquele que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O quarto ponto. Estou gostando que está falando, tem um monte de gente que precisa ouvir isso. Você sabe que se hoje há algo de bom em sua vida, como cristão, é somente pela graça de Deus, você não sabe? Você sabe que se não fosse a graça de Deus,
você viveria como qualquer outro pecador. É muito perigoso quando nós tratamos de não viver na prática do pecado, a gente corre o risco de esquecer que se nós não estamos mais praticando isso ou aquilo, é a graça de Deus quem faz. Ou não é? Ou você acha que você é alguma coisa? Você acha que quando você estiver diante de Cristo, Ele vai contabilizar o que você fez para a sua justificação? Sendo que nós somos justificados pela fé, salvos pela graça? Irmãos, mesmo regenerados, nós não somos fulminados pela santidade de Deus só por causa da misericórdia e da graça dEle. Não é que eu e você somos melhores. A diferença entre nós e o mundo é Cristo. Nós fomos convertidos a Cristo, somos amados de Deus, é verdade. Deus nos amou. Ele provou o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. E aí então a resposta, nós somos amados sim, mas Ele nos amou por quê? Porque nós éramos boas pessoas? Deus ganhava alguma coisa em troca? E aqui tem alguns textos que eu vou só ler, para nós entendermos. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você hoje não mente mais, toda boa dádiva, você não adultera, toda boa dádiva, todo dom perfeito foi Deus. Tendo por certo isso, Filipenses 1,6, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, então qual o mérito seu? Você se vangloria da sua santidade? É Ele quem faz. E se é Ele quem faz, é Ele quem começou, como é que você se considera melhor do que o outro? Filipenses 2,13. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Você não quer mais pecar? Quem fez isso em você? Porque se Ele não fizesse, você e eu continuaríamos vivendo no pecado. É Ele quem opera o querer. Qual o querer? O querer dEle. E não somente o querer, mas o poder para obedecer vem dEle. O que sobra para nós? Nós fizemos um acordo com Deus. Sabe qual a nossa parte? Pecado. Só. Ele entrou com a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Mas a minha fé, Hebreus 12:2, olhando para Jesus, a sua fé, quem é o autor é Jesus, quem consuma é Jesus, a sua fé não é sua. Ele é o autor da nossa fé, e Ele é o consumador. O que é o autor? É aquele que gera, e eu termina, é Ele quem faz tudo. No final das contas, esse texto, os irmãos lá do grupo estão cansados de ouvir esse texto, mas ele é maravilhoso. 1 Coríntios 4:7. Quem te faz diferente? O que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, porque te glorias como se não houveras recebido? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Se há alguma coisa hoje sendo feita em nós, é Ele pela sua graça. E se é Ele pela sua graça, por que você está se vangloriando? O último ponto. Você creu em Cristo? Você tem prazer na igreja? Não na reunião, num lugar, de estar com a igreja. Aqui a igreja está reunida. Você tem prazer? Você tem alegria de estar com irmãos em Cristo? Você tem prazer em estar falando com Ele? Em meditar na sua palavra? Você tem alegria na volta de Cristo? Tem, né? É uma evidência de quem crê. Os meios da graça, que são esses, a igreja, estarmos juntos como irmãos, para sermos tratados pela graça. Orar, falar com Deus, e Deus falar conosco por meio da sua palavra.
são os meios que Deus estabeleceu em sua soberania para moldar o caráter de Cristo em nós. Não há outros. Então, se eu fui salvo por Cristo, eu quero Cristo em mim. E a única forma que Ele usa para formar o caráter dele em nós é pelos meios da graça que Ele estabeleceu. Eu não gosto disso. Isso é lei. Tem que fazer. Não. É uma alegria. É um privilégio. Alguém que professa Cristo, mas não tem alegria no corpo de Cristo. Não tem tempo para Ele, para falar com Ele. Não tem tempo para ouvi-lo por meio da sua palavra. Crê no quê? Não estou dizendo que não haja lutas nessa área. Claro que há. Nós temos lutas nessa área. Falei no início. A nossa carne é sempre contrária. Mas não é maravilhoso quando a gente está com um grupo de irmãos e fala das coisas dele, abre a palavra para falar das verdades dele? Isso não nos alegra? Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou habite em vós a palavra de Cristo de maneira rica. Por que está em azul aí? Porque é a igreja, vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo está falando para a igreja, para irmãos e irmãs em Cristo, pecadores, falhos sim, mas que amam o Senhor da igreja e por consequência se amam, e que erram uns com os outros, mas que se perdoam, que se arrependem. E a última, você tem o desejo de estar com Cristo porque é incomparavelmente melhor? Ou você tem muita coisa nesse mundo? Você quer estar com Ele? Olha o que Paulo, talvez o irmão que mais falou sobre a volta do Senhor e mais amava. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8. Paulo está falando isso no fim da sua vida. 2 Timóteo é o último texto que ele escreve. Ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você ama a volta de Cristo? Você já parou para pensar nisso, irmãos? Nós vamos estar com Cristo, uma realidade onde nunca mais vai haver nenhuma forma de pecado. Nós não fazemos a menor ideia do que isso é, mas esse deve ser o nosso maior desejo. Estar com Cristo, incomparavelmente melhor. O que a gente pode aplicar? Você vê estas características em sua vida, não de maneira perfeita. Ninguém atingiu esse padrão. Mas você tem visto o Senhor tratar com ódio pelo pecado. Você não passa a mão no pecado. Você se entristece, você vai, Senhor, tem misericórdia, eu pequei. Senhor, eu não tenho disciplina para buscar o Senhor em oração, mas me dá esse desejo de abrir a sua palavra, de ter tempo com o Senhor, de abrir a sua palavra com os meus familiares, com os meus irmãos, de estar com os meus irmãos. Você tem esse desejo? Você tem a certeza do que Cristo fez por você? Não porque alguém disse, mas porque o Espírito Santo um dia revelou para você. Como eu desejo que isso seja real na sua vida, e que o Espírito Santo arrebente com você, para que você se arrependa e creia em Cristo. Não importa o que nós tenhamos feito, se nós crermos em Cristo, há perdão. Perdão total. Que o Espírito Santo revele Cristo para você, revele o Evangelho.